Meus irmãos, paz do Senhor, quem está vivo dá um glória. Glória a Deus. Meus irmãos, é um prazer, tá bom? O prazer é todo meu de estar aqui mais uma vez, retornando a esta casa. Deus seja louvado por esta oportunidade, tá bom? Por esse culto. Deus seja louvado pela vida do pastor João Nunes, pastora Silvana, todo o Ministério da Família, pastora Ângela Pedrosa. Deus abençoe, tá bom? Tenho muito carinho pela senhora. Deus abençoe a toda a equipe, em nome de Jesus. Abra sua Bíblia aí comigo, Evangelho escrito por Mateus, capítulo 14, versículo de número 23. Mateus 14, versículo de número 23. Evangelho escrito por Mateus, capítulo 14, versículo 23. Gratidão, tá bom, a todo mundo, a Rosemary também. Deus abençoe, em nome de Jesus, que esteve com a gente aí nesse período, bem atenciosa, nos auxiliando. Deus abençoe também, em nome de Jesus, tá bom? Versículo 23, quantos acharam, pode dizer amém? Amém. E despedida a multidão, subiu ao monte para orar à parte, e chegada já à tarde, estava ali só, e o barco já estava no meio do mar, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Mas à quarta vigília da noite, dirigiu-se Jesus para eles, caminhando por cima do mar. E os discípulos, vendo-o caminhar sobre o mar, assustaram-se, dizendo: é um fantasma, e gritaram com medo. Jesus, porém, lhes falou logo, dizendo: tende bom ânimo, sou eu, não temais. Tende bom ânimo, sou eu, não temais. Tome seu assento, dando um glória a Deus aí, bem forte. Glória a Deus. Olhe bem para cá, prometo não descansar. Quando você pensar que eu estou começando, eu já terminei, tá bom? Quem está comigo, diga amém. O ministério de Jesus aqui na terra, nós sabemos muito bem que o propósito dele sempre foi a cruz do Calvário. E nesse ministério, nessa proposta que Jesus tinha de vir à terra para se entregar, para morrer por nós, isso não o impediu de fazer milagres, de ensinar, de pregar as sagradas escrituras. Você sabe muito bem que aonde a presença de Jesus está, ali algo acontece. E, de fato, essa presença de Jesus, ela trazia muitos benefícios para pessoas que estavam ao redor. Era muito comum Jesus ir para lugares e operar milagres. Era muito comum Jesus ir para lugares e ensinar alguém se render aos seus pés. Era muito comum alguém ser liberto pelo poder que Jesus tinha na sua própria vida. Na verdade, esse capítulo 14 aqui vai tratar de uma série de acontecimentos que Jesus está vivendo. Porque eu disse muito bem que o fato de Jesus ter essa autoridade fez com que o seu nome ficasse muito conhecido. E eu sei que você já viveu algo assim, ou você conhece, que pessoas, antes de colocarem o pé em certos lugares, o seu nome já chegou primeiro por causa dos feitos. O seu nome já chegou primeiro por causa da fama. E assim era com Jesus. À medida que ele ia fazendo, outras regiões queriam a presença dele no ambiente. À medida que ele fazia no sul, o norte já sabia das coisas que ele operava. Então Jesus está vivendo uma fase que, se eu posso chamar isso aqui, eu diria que Jesus estava vivendo, pastora Ângela, uma correria muito grande no seu ministério. Porque Jesus, ele curava, Jesus, ele pregava, Jesus, ele fazia maravilhas, Jesus pegava o barco e atravessava para outras cidades para fazer aquilo que o Pai determinou para ele fazer. E no meio dessa correria, no meio
dessas tantas tarefas que Jesus tinha para fazer, cura, libertação, milagres, o que vai reger esse capítulo 14 aqui é uma notícia que Jesus vai receber. E que notícia é essa, Natan? A notícia que João Batista, seu primo, acabou de morrer. E eu preciso que você entenda isso aqui. João Batista, aquele que pregava arrependimento, aquele que pregava no deserto, arrependei-vos, cambada de raça de víboras. Aquele que pregava a mesma mensagem no deserto, pregava também no palácio. Aquele que tinha autoridade a ponto de alguém comparar o ministério dele ao ministério do profeta Elias. Esse que comia diferente, que vestia diferente, que tinha uma mensagem forte, é esse que vai morrer por pregar contra o sistema, por pregar contra reis e contra um povo que não queria ouvir aquilo que ele tinha para pregar, acabou morrendo. E você precisa entender que Jesus sentiu a morte do seu primo, até porque era companheiro de ministério, até porque tinha sangue envolvido, até porque tinha grau parentesco envolvido. E erro de alguém achar que Jesus não sentiu, porque eu estou pregando para uma igreja muito inteligente, sabe, que ao mesmo tempo que ele é Deus, ao mesmo tempo ele é homem. Então, como Deus, ele faz milagres, como Deus, ele opera, mas como homem ele também chora como a gente chorou. Como homem ele também sente como a gente sente. Como homem ele também se entristeceu como a gente se entristeceu. E eu gostei disso aqui, porque assim que ele recebe a notícia da morte, a expectativa é de não ter o fluxo de pessoas. A notícia chegou, abalou, a correria está muito grande, então Jesus está pensando, eu preciso parar um pouco. Eu preciso me ausentar um pouco. Eu preciso tirar férias, descansar. Porque além do luto, tem uma correria que eu estou vivendo. E eu preciso ir para esse lugar para poder descansar. Aí eu gosto que quando Jesus está indo, o texto está dizendo, a multidão soube que ele estava indo. E quando a multidão soube que Jesus estava indo, está Jesus pegando o barco para atravessar, achando que vai descansar. Só que quando ele coloca o pé no lugar deserto para descansar, a multidão está esperando ele dizendo, queremos ouvir uma palavra. Queremos a cura. Queremos que o Senhor faça algo. E isso aqui, eu preciso que alguém esteja ligado para receber. Jesus foi para descansar. Jesus foi para viver o luto. Jesus foi para se ausentar daquilo que ele estava vivendo, mas quando ele chega, tem alguém que está precisando ouvir uma palavra da boca dele. Aí, pastora Ângela, Jesus precisa tomar uma atitude, fazer uma escolha. O quê? Ou ele vive o luto, ou ele cumpre o chamado. Ou ele vive o luto, ou ele exerce o chamado. E deixa eu te dar uma notícia, nem sempre que você vier fazer, tu vai ter vontade de fazer. Nem todo dia a vontade vai ser de cantar. Nem todo dia a vontade vai ser de pregar. Por mais que você ame, por mais que você se sinta realizado, por mais que você se sinta completo, vai ter dias que a tua dor vai gritar. Vai ter dias que as tuas necessidades vão gritar. Vai ter dias que você não vai ter vontade de fazer. Mas eu gostei, porque Jesus está me dando um ensinamento. O que? O meu luto fica para depois, a minha guerra fica para depois, as minhas crises ficam para depois. Eu vou colocar minha dor no bolso e vou fazer aquilo que o meu pai me chamou para fazer. Ô gente, levante essa mão aqui dentro, porque eu vim dizer para alguém, eu tô pregando pra gente que talvez entrou aqui, a guerra tá grande, as batalhas estão grandes, as coisas se assolaram e você não sabe nem o que você está fazendo aqui. Eu vou dizer, foi o chamado que te arrastou para esse lugar, porque enquanto você ora, Deus faz pela tua casa. Enquanto você grita, Deus faz pela tua vida. Enquanto você nem todo dia a vontade vai ser de pregar. Nem todo dia a vontade vai ser de cantar. Nem todo dia a vontade vai ser de vir para o culto.
Mas Jesus está ensinando algo que a gente precisa entender. As nossas dores nunca podem ser maior do que o chamado que Ele colocou na nossa mão. Débara Sarábia, eu vim dizer para alguém, canta mesmo triste. Eu estou pregando para irmãs de oração, que às vezes pergunta para alguém que vai orar aqui à frente, qual é a causa que tu tem? Aí alguém diz, é na saúde. Você pensa, é tudo o que eu precisava, mas tem que orar a si mesmo, porque ministério é isso, é ter que abraçar alguém precisando de abraço, é ter que ministrar cura precisando de cura, é ter que cantar porta aberta com a porta fechada. Mas se eu aprendi uma coisa, nesses 25 anos que eu tenho é isso, Ele não fica devendo nada para ninguém. Ele não fica, levante essa mão aqui, eu vim dizer para alguém, faz porque enquanto Ele faz, você faz, Ele cuida, Ele trabalha, Ele abre a porta, Ele trata. Tem alguém para levantar a mão e liberar um grito de glória para Jesus? Mistério. A nossa dor não vai impedir o chamado que Ele colocou na nossa mão. E a raiva do inferno é que o inferno achou que ia neutralizar alguém. Mas sem alguém perceber, alguém já está sendo usado aqui. Aí o texto diz que Ele vai ter compaixão, olhou a multidão, mesmo em luto, mesmo doendo. Ele vai ter compaixão e vai dizer, vou ensinar esse povo sobre a palavra. Vou pregar sobre esse povo. E não só prega, o texto vai dizer, e naquele dia, muitos enfermos foram curados. Que Jesus é esse? Que mesmo em luto, ainda prega e ainda cura. Que Jesus é esse? Que mesmo quando a dor chegou, Ele tem compaixão de curar os enfermos. Só que o que mais me deixou assustado foi isso aqui. Alain, meu amigo, quando Ele acaba de pregar, quando Ele acaba de curar, os discípulos estão dizendo, já é tarde. Despede, porque muitos vieram andando, 3 dias de caminhada, então despede, porque o lugar é deserto. O texto está dizendo que Jesus vai perceber que alguém precisa ser alimentado. E sabe o que eu gosto de dizer isso aqui? Ele poderia ter dito, já preguei quando não era para eu ter pregado. Já curei quando não era para eu ter curado. Eu estou em luto, vim para descansar e ainda fiz. Agora, cada um para o seu canto e vai. Só que eu gostei que depois de pregar, depois de ensinar, depois de curar, Ele está dizendo, eu preciso alimentar o povo porque eles têm necessidade. Se alguém tiver fé para pegar isso aqui, eu vim dizer que Deus não está preocupado só com o teu espiritual. Deus não olha só para o teu espiritual. Eu vim dizer que Ele não está só atentando se você está orando, se você está jejuando, Ele também cuida das tuas necessidades. Eu estou pregando sobre um Deus que não olha só para o espiritual, mas Ele cuida da gente nos mínimos detalhes. Eu vim dizer para alguém, o Deus que eu estou pregando aqui é o Deus que até ouve a tua oração, que até quer te ver jejuando, mas Ele também está olhando e está dizendo, se tem necessidade eu cuido, se tem necessidade eu vou agir, se tem necessidade eu vou entrar. Ele cuida de alguém nos mínimos detalhes. Alguém precisa crer nessa palavra. Ele cuida de alguém nos mínimos detalhes. O erro nosso é achar que Ele só liga para o espiritual, mas eu estou pregando sobre um Deus que é Deus da área financeira, é Deus da área emocional, é Deus da família, é Deus da área conjugal. Ele cuida de você nos mínimos detalhes. Débia, saio Débia, Sarábia. Levante essa mão, porque Deus acaba de dizer aqui no meu ouvido, Natan, avisa para a DNI essa noite que eu estou cuidando de coisas que eles estão necessitando. Débia, saio Débia. Eu vim aqui dizer, o Deus que usa a minha boca para falar, pode tu pensar que tu está esquecido, pode tu pensar que tu ficou para trás, mas Deus usa a minha boca para dizer, essa noite eu cuido das áreas que você precisa, eu cuido das
das áreas que você necessita. Eu cuido daquilo que você precisa. Sela essa palavra com um grito de glória a Deus, porque Ele está cuidando de tudo. Ele está cuidando de tudo. Só que Ele alimenta a multidão. E quando Ele alimenta a multidão, o texto vai dizer que Ele dá uma ordem para os discípulos: entrem no barco, pastora Ângela, e atravessem para o outro lado, enquanto eu vou ao monte orar a sós com o meu Pai. Eu preciso destacar de novo. Ele chegou em luto. Ele chegou cansado. Mas depois de ter chegado em luto, cansado, afadigado, Ele vai pregar, vai curar, vai alimentar. E quando acaba, Ele está dizendo: preciso subir para o monte, porque eu não negocio com a oração. E como diz um amigo meu, dói mas trata. Sabe qual é o problema? O problema é que tem gente dando desculpa e está dizendo: eu estou muito atarefado e não consigo mais orar. Vê como glória a Deus some. O problema é que tem alguém dizendo: depois que essa porta abriu, eu nunca mais fui o mesmo espiritualmente. O problema é que alguém está dizendo: depois que a minha vida ficou tão atarefada, eu já não tenho mais tempo de orar como eu tinha antes. Só que eu preciso dizer, se Jesus, que tinha a vida corrida, arrumava tempo para orar, por que a gente está negociando com a oração? E eu preciso usar a frase de um pastor, que ele falou algo e mexeu comigo. Ele disse: se Jesus, que era o próprio Filho de Deus, orava, por que a gente não ora? Por que a gente não entra em oração? Eu não sou profeta do caos, mas eu preciso te dizer uma coisa: se tu não tem tempo para orar, o seu especialista em te arrumar tempo para te fazer voltar para a oração. Eu vim dizer para alguém: se você parou de orar, acorda enquanto é tempo. Porque eu vim dizer para alguém: quem não tem oração como prioridade, vai viver orando por emergência. Quem não tem prioridade em orar, alguma emergência vai acontecer. Mas eu vim dizer para alguém: Deus está chamando a DNI hoje. Volta para o lugar da oração. Volta para o lugar do clamor. Volta para o lugar da entrega. Nós não vamos esperar alguma coisa acontecer, mas eu estou pregando para uma igreja que ora, uma igreja que se entrega, uma igreja que não negocia com o ambiente da oração. Ele vai para o monte orar. Aí eu estou caminhando para encerrar. O texto vai dizer que ele sobe para o monte. E quando ele sobe para o monte, o texto está dizendo que os discípulos entraram no barco. E a viagem está tranquila. A viagem está ok. A viagem está tudo bem. Só que o texto vai dizer: no meio se levantou uma forte tempestade. E eu gosto de pregar para a igreja ligada, porque alguém já entende, minha amiga Rosemary. Sabe o que eu gostei disso aqui? É que como que o vento se levantou se foi Jesus que mandou entrar no barco? Como que tem tempestade se foi Jesus que mandou eles entrarem? E gente, eu cresci numa igreja pequena, cresci numa igreja bem pequena, e eu cansei de ouvir o seguinte: a pastora pegava o microfone para dizer para os irmãos que estavam meio afastados da igreja, e ela ia direta e dizia: se conserta, porque se não se consertar, tem uma tempestade te esperando ali na frente. Se conserta, porque se não se consertar, tem um vento te esperando ali na frente. Só que vamos lá, convenhamos, viver tempestade, viver vento fora da posição até vai, alguém sabe que é correção de Deus. Mas como vai viver tempestade se foi o próprio Deus que mandou entrar no barco? Se foi o próprio Jesus que deu a ordem para entrar? Pastora Ângela, quem está vivendo tempestade aqui não é alguém que está em desobediência. Quem está vivendo tempestade aqui não é alguém que está desobedecendo aquilo que Deus mandou. Pelo contrário, quem está vivendo tempestade aqui é alguém que está debaixo da ordem de Jesus.
E isso aqui mexe comigo. Por quê? Porque eu aprendi mediante essa palavra que tem ventos que vêm para corrigir, mas tem ventos que vêm para trazer experiência. Eu vou falar de novo. Tem ventos que vêm porque alguém está em pecado mesmo. Tem ventos que vêm para consertar alguém mesmo. Mas tem ventos que não é porque alguém está errado. Tem ventos porque é o céu dizendo: eu vou te fazer subir de nível. Eu vou te fazer subir de nível. E Jesus precisa mostrar para eles que discípulo é diferente de multidão. Discípulo nunca vai ser multidão e multidão nunca vai ser discípulo. Por quê? Porque discípulo vive experiência. Multidão só está pelo milagre. Eu vou falar de novo. A multidão chegou no lugar deserto, ouviu a palavra, orou, recebeu o milagre, comeu e foi embora. E os discípulos, já acabou, entra no barco para viver a experiência. Entra no barco para viver a experiência. Ele precisa mostrar para alguém que milagre não vai segurar ninguém. Milagre não mantém ninguém. Porque eu já conheço gente que morreu, ressuscitou e hoje em dia está desviado. Eu conheço gente que tem um testemunho lindo, mas hoje não está na igreja. Mas eu duvido o crente com experiência desviar. Eu duvido o crente com experiência olhar para trás. Levante essa mão e recebe essa palavra. Eu vim dizer para alguém: muito mais que um milagre é a experiência que o céu tem para a tua casa. A quem quer viver a experiência aqui, gente? Quem quer viver a experiência aqui, gente? Não se espante se o vento se levantar. Não se espante se as coisas apertarem. É o céu dizendo: depois dessa experiência, tu vai orar mais, tu vai cantar com autoridade, tu vai pregar com mais graça. Tem alguém para receber essa palavra aqui? Eu estou sentindo Jesus aqui. Quem é do glória está liberado agora. Quem é do aleluia, levante a mão e dá aleluia agora. Porque Deus está dizendo: eu estou dando experiência para crente aqui dentro. Tu está se perguntando por que eu estou vivendo isso se a minha vida está no altar. Por que eu estou vivendo isso se eu estou em santidade? É o céu que me trouxe aqui para dizer: eu vou te fazer viver experiência nova. Tu vai mudar teu testemunho. Tu vai mudar esse cântico. Recebe essa palavra, experiência. É experiência. Vento para quem está na posição nunca vai ser correção. Vento para quem está na posição sempre vai ser experiência. Só que escuta, eu gostei, porque olha o que o texto está dizendo. O vento já está, ou melhor, o barco já estava no meio do mar. Minha pastora, o vento se levanta quando o barco já está no meio. O vento se levantou, a tempestade se levantou quando o barco já estava no meio. E eu fiquei me perguntando: por que não se levantou no começo? Se levantou simplesmente no meio. A tempestade e o vento se levantaram no meio. E sabe o que eu pude concluir? Que se levanta no meio, a mesma distância que é para voltar é a distância que é para chegar no lugar onde Jesus mandou chegar. A mesma distância que é para voltar é para chegar no destino em que Jesus mandou estar. Eita, eu preciso de uns 3 vasos espirituais para pegar isso aqui. Sabe qual é o problema? O problema é que tem gente querendo desistir. E o problema é que você não está querendo desistir no começo. Você está querendo chutar o balde no meio. O problema é que tem gente querendo parar quando a tempestade não se levantou no início. A tempestade se levantou no meio. E o que significa isso, Natan? Deus me trouxe aqui para perguntar para alguém: já viveu tanta coisa nesse casamento para querer chutar o balde agora? Já viveu tanta coisa com essa família para querer largar agora?
já viveu tanta coisa nesse departamento para querer chutar o balde agora. Você já viveu tanta coisa nessa faculdade para querer trancar a matrícula nesse momento. O céu usa a minha boca para dizer para você o seguinte: a energia que tu vai gastar para voltar, usa para chegar no destino que eu te prometi. Eita, eu sinto Deus nessa palavra aqui. Eu sinto Deus nessa palavra e eu preciso de alguém com as duas mãos levantadas para receber essa palavra. E a palavra é: você não vai desistir agora. Já viveu muita coisa, já passou tanta coisa. O que Deus me trouxe aqui para dizer para alguém é: se te der vontade de parar, eu vou pegar na tua mão, mas tu não vai parar de remar. Tu não vai parar de remar. Tu não vai. Deni, recebe essa palavra. Eu sei que a tempestade se levantou. Eu sei que as coisas complicaram. Eu sei que as coisas estão difíceis. Mas Deus usa a minha boca para dizer: não larga o remo. Não larga o remo. Continue remando. Continue remando. A raiva do inferno é que ele pensou que alguém iria parar. É que ele pensou que alguém iria desistir. É que ele pensou que alguém ia chutar o balde. Mas pelo contrário, você veio para esse culto e Deus usa um profeta para dizer: não larga o remo. Não larga o remo. Não larga o remo. Você não vai desistir da tua casa. Rebicanto negue a Sarábia. Você não vai desistir dessa família. Você não vai desistir desses sonhos. Você não vai desistir desses projetos. Deus usa a minha boca para dizer para alguém nessa noite: meio não é lugar de parar. Meio é lugar de relembrar tudo que viveu e ganhar força para chegar. Ganhar força para chegar. Ganhar força para saio Jeb a Sarábia. Lebicanto negue a saio. O diabo pensou que alguém ia parar no meio. O diabo pensou que alguém ia desistir no meio. Mas Deus está dizendo: a força que tu ia usar para desistir é a força que eu estou entregando na tua mão para não largar o remo e chegar. Eu estou sentindo Jesus aqui. Tebe canto e derrebaraça. Vai recebendo força aqui do meu lado direito agora. Aqui no meio vai recebendo graça agora. Aqui na minha esquerda vai recebendo ânimo agora. Tu não vai parar de marchar. Tu não vai parar de levantar a tua mão. Tu não vai parar de profetizar. Pode chorar porque Ele está aqui para enxugar as tuas lágrimas. E Ele usa a minha boca para dizer: eu estou pegando no teu braço hoje para não deixar você parar. Rébia, saio Jébia. Eu estou pegando na tua mão hoje para não deixar você desistir. No meio não é lugar de parar. Mas recebe hoje força do alto. Recebe hoje graça do alto. Recebe hoje autoridade. Profetiza que o cenário vai virar. Canta em meio à dificuldade. Prega no meio da crise. Você não vai parar no meio dessa prova. O pior não foi o vento, minha amiga Rosemary. O pior, pastoras, foi aquele que deu a ordem não chegar quando eles precisaram. E como que Jesus dá ordem para entrar, se quando as coisas apertaram, cadê Jesus para ajudar? Eu sinto tanto Deus para dizer isso aqui para alguém. Mas eu gostei, sabe por quê? Porque Mateus não vai dizer, mas a narrativa de Marcos diz que lá de cima Jesus via os discípulos com dificuldade para remar. Se alguém ligar agora, ele não veio no momento em que eles queriam, mas Marcos escreve, ele via a dificuldade que eles tinham lá de cima do monte. E minha pastora, sabe o que me intriga?
que dentro do barco, pastora Ângela, está escuro. No próprio barco, não dá talvez para Mateus enxergar João, para João enxergar Tiago, para Tiago enxergar Pedro. Mas o texto diz que Jesus lá de cima enxergava eles. Alguém não entendeu, eu melhoro. Um do lado do outro não enxerga a dificuldade que alguém está fazendo, a força que alguém está fazendo. Mas o Deus que está lá em cima do monte, Ele está enxergando a força que alguém está fazendo para o barco não afundar e obedecer a ordem que Ele deu. Lá vai a palavra. Tem esforços que a gente faz, que o marido não vê, que a esposa não vê, que o pai não vê, que líder não vê, que o pastor não vê. Mas eu vim aqui dizer, fica tranquilo. Quem era para ver já viu. Quem era para enxergar já enxergou. Quem era para olhar já olhou. E Natan, como assim? Alguém olha para você e não consegue ver. Alguém olha para você e não consegue dar valor à tua força. Mas eu estou pregando sobre um que vê, sabe por quê? Porque a minha Bíblia diz, os seus olhos são como chama de fogo. Os seus olhos são como chama de fogo. Aquele que tudo vê, aquele que tudo contempla, aquele que tudo enxerga. Eu vim dizer para alguém, ele está vendo essa situação aí. Ele está vendo essas guerras aí. Ele está vendo essa crise aí. Ele está vendo tudo. Mas eu gosto disso. Ele não só vê, no tempo certo ele desce para agir. No tempo certo ele desce para agir. A minha Bíblia diz que o vento já estava açoitado pela tempestade, o mar já estava revolto, mas a palavra diz o seguinte: na quarta vigília da noite, vai Jesus se dirigindo até eles. Vai Jesus se dirigindo até eles. E pega essa palavra, gente. O que alegra o meu coração não é o fato de Jesus vir, porque ele sempre vem. O que alegra o meu coração é a forma que Jesus vem, porque ele poderia ter vindo em outro barco, ele poderia ter vindo voando, mas o texto diz que ele vem andando sobre as águas, ele vem andando sobre o mar. E Natan, por que Jesus vem andando sobre o mar? Porque o mar estava causando preocupação, o mar estava causando ansiedade, o mar estava causando pânico. Quando Jesus vem descendo sobre o mar, ele está dizendo, aquilo que vocês perderam o controle, eu passo por cima. Eu passo por cima. Eu passo por cima. Levante essa mão e receba. Ele está passando por cima do desemprego hoje. Ele está passando por cima da ansiedade hoje. Ele está passando por cima da depressão hoje. Eu já terminei essa mensagem, mas só quem crê que ele está passando por cima, dá um salto dessa cadeira aí e libera o eita, eita, eita. Ele passa por cima. Ele passa por cima. Jesus está pisando hoje. Jesus está pisando hoje. Deus usa a minha boca para dizer, tu vai voltar a dormir tranquilo, tu vai voltar a dormir em paz, tu vai voltar a ficar tranquilo, porque aquilo que você perdeu o controle, eu estou caminhando por cima. Eu estou caminhando por cima. Eu estou caminhando. Eu estou sentindo Jesus aqui dentro. Eu já terminei essa mensagem, mas abraça quem está do teu lado aí agora e fala, não se preocupe, ele ainda está por cima dessa situação. Ele ainda está por cima dessa situação. Não se preocupe, ele ainda está por cima desse vale. Ele saiu de Sarábia. Tem vaso já sendo usado em profecia aí agora. Recebe essa palavra. Ele passa por cima. Ele não perdeu o controle. Ele não perdeu. Quem é do glória abre a boca, gente. Quem é do aleluia abre a boca. Quem é de línguas estranhas abre a boca. Ele caminha por cima desse mal. Ele caminha por cima desse vale. Ele caminha por cima dessas trevas. Tu não vai parar. Tu não vai desviar. Tu não vai retroceder. Ele pisa em cima. Ele pisa em cima. Ele pisa em cima.
Isso. Quem é da marcha, entra. Quem é da mão levantada, levanta. Quem é do glória, abre a boca. Quem é das línguas, ebias. Tem mistério aqui nessa igreja. Cadê os vasos? Cadê os vasos? Cadê os vasos para entrar comigo? Cadê os vasos para marchar? Cadê os vasos para ebiaçar? Há uma nuvem de glória passando. Há uma nuvem de glória passando. Já tomou intercessão. Vai tomar os vasos. Decidida, larga tudo e parar. Cante isso, vamos! Deus conhece tua estrutura. Sabe o que está fazendo. Você não vai parar, minha filha. Mesmo que seja difícil. Você não vai parar, meu filho. Não pare, Ele está vendo. Pode chorar, pode chorar. Colheu todas suas lágrimas e mandou te falar. Pegue o que Ele te entregou e volte para o mar, que é o teu lugar. Quem mandou largar a rede? Quem mandou você parar? Volte para o mar alto, no lugar da tua vergonha eu vou te honrar. Quem mandou largar a rede? Quem mandou você parar? Volte para o mar alto, no lugar da tua vergonha eu vou te honrar. Filho, eu vou te honrar. Quando Jesus desceu por cima das águas, alguém pensou que era um fantasma, mas Jesus olha para eles dizendo: não temas, sou eu. E o que me espanta é que Jesus não chega acalmando a tempestade. Primeiro, Ele acalma a tempestade que está dentro de alguém que está no barco. Porque quando Ele fala comigo é assim. Quando Ele fala com a gente é assim. Pode estar tudo quebrando lá de fora. Se Ele falou comigo é como se tivesse tudo resolvido. É como se tivesse tudo resolvido. Só que o texto diz que Pedro anda com Jesus por cima das águas. Quando eles voltam para o barco, a tempestade acalma. Sabe o que Deus usa a minha boca para dizer? Tem tempestade que só vai cessar hoje, quando alguém chamar Jesus para dentro do barco. Eu não estou dizendo que o barco com Jesus nunca vai ter tempestade, porque tem. Mas uma coisa é passar tempestade com Ele no barco, e outra coisa é passar tempestade sem Ele. Porque quando eu passo tempestade sem Ele, até quando a provisão chega eu penso que é fantasma. Mas quando eu tenho Ele dentro do barco,